Sou o babaca por ter impedido que o irmão da minha noiva transformasse nosso casamento no dele? Eu, homem de 29 anos, estou noivo há pouco mais de um ano da minha parceira, a Lara, de 27. Nós namoramos por quase 6 anos antes de ficar noivos, e sempre fomos muito próximos. O problema não é com ela, mas sim com a família dela. Os pais dela são do tipo que gostam de competição entre os filhos. Ela tem um irmão mais novo, o Daniel, de 24, que sempre foi tratado como o favorito. A diferença de tratamento sempre foi gritante. Enquanto Lara se virava para pagar faculdade com bolsa e bicos, o Daniel ganhou um carro de presente assim que passou no vestibular. Ela sempre dizia que não ligava, mas eu percebia a mágoa. Quando ficamos noivos, a família dela se ofereceu para pagar a festa. Achei um gesto bonito, mas com uma condição bizarra. Eles queriam que o casamento fosse conjunto, de Lara comigo e Daniel com a noiva dele, uma garota chamada Patrícia que ele conhecia há menos de um ano. Achei aquilo um absurdo, mas Lara, com medo de decepcionar os pais, disse que talvez fosse uma boa ideia. Eu engoli o orgulho e aceitei, mesmo achando estranho. Mas logo ficou claro que o casamento duplo era, na verdade, uma desculpa para transformar o nosso casamento no casamento do Daniel. Tudo estava sendo decidido em função dele. Local, decoração, até a banda. A noiva dele queria uma cerimônia luxuosa e os pais dela estavam dispostos a bancar tudo, desde que Lara aceitasse abrir mão de suas próprias escolhas. Comecei a me sentir como se meu próprio casamento estivesse sendo roubado. As coisas pioraram quando a mãe de Lara sugeriu que o vestido de noiva dela fosse meio simples, já que a Patrícia é a mais nova e merece brilhar. Eu fiquei indignado, mas Lara parecia engolir cada humilhação para não gerar conflito. O auge foi quando, sem consultar ninguém, a família decidiu que o sobrenome do casal seria o de Daniel, estampado em todas as lembrancinhas e convites, como se fosse o evento dele. Quando questionei, disseram: "Você é de fora, deveria agradecer que estamos incluindo vocês." Foi aí que eu percebi: ou eu fazia algo, ou nosso casamento seria totalmente apagado. Então tomei uma decisão radical. Falei pra Lara que não me casaria, sob essas condições. Disse que a amava, mas que não aceitaria viver sob as regras de uma família que a tratava como invisível. Ela chorou dizendo que eu estava exagerando, mas eu bati o pé. A tensão chegou ao ponto em que Daniel veio me confrontar pessoalmente, me chamando de ingrato e dizendo que eu estava estragando o grande sonho dele. Foi nesse momento que percebi que havia muito mais coisa por trás dessa história. Depois da briga com Daniel, resolvi investigar. Confesso que foi mais por curiosidade e raiva do que por qualquer outra coisa. Conversando com alguns parentes mais distantes de Lara, descobri um detalhe que nunca havia sido mencionado. Os avós dela deixaram uma herança considerável, mas com uma condição específica. O testamento dizia que quem se casasse primeiro herdaria a maior parte dos bens, incluindo uma casa antiga da família avaliada em milhões. Até então, todos achavam que Daniel sairia na frente, já que sempre teve prioridade dos pais. Mas, na verdade, Lara foi a primeira a ficar noiva. E foi aí que tudo fez sentido. A obsessão dos pais dela em juntar os dois casamentos não era apenas tradição ou capricho. Era uma manobra para dar a herança para o Daniel. Ao realizar um casamento conjunto, eles planejavam registrar o dele como prioritário ou pelo menos confundir a questão legal para que ambos tivessem direito. Confrontei Lara com isso. No início, ela não acreditou. Mas quando mostrei alguns documentos que consegui com uma tia dela, caiu em prantos. Ela percebeu que tinha sido manipulada pela própria família durante todo esse tempo. Eu sugeri que cancelássemos o casamento duplo e fizéssemos algo só nosso, simples mas verdadeiro. Ela hesitou. Disse que tinha medo de perder a família de vez, de ser tratada como ingrata, mas também admitiu que sempre sentiu que não passava de um plano B para eles. O dilema ficou enorme. De um lado, tínhamos a oportunidade de colocar os pingos nos is e proteger nosso futuro. Do outro, havia o peso emocional de cortar laços com a família dela. Enquanto isso, Daniel e os pais começaram uma verdadeira campanha contra mim. Disseram para Lara que eu estava envenenando a cabeça dela, que eu era um interesseiro atrás da herança. Começaram até a espalhar boatos para parentes de que eu havia sugerido que ficássemos com tudo sozinhos. O clima ficou insuportável. Patrícia, a noiva de Daniel, me mandou mensagens ofensivas, dizendo que eu jamais teria o nível social da família deles. Eu só conseguia pensar: se essa é a família que vou herdar ao casar, vale a pena continuar. Foi aí que decidi que, se Lara realmente queria ficar comigo, precisávamos tomar uma atitude drástica. Na semana seguinte, marquei um jantar com Lara. Coloquei tudo às claras. Ou fazíamos um casamento nosso, sem interferência, ou eu desistiria. Não porque não a amava,
mas porque não aguentava viver debaixo da manipulação da família dela. Ela chorou muito, mas concordou. Disse que queria, pela primeira vez, escolher algo para si mesma. Foi a decisão mais difícil da vida dela, porque significava comprar briga com os próprios pais. Decidimos então marcar uma cerimônia pequena, só para amigos íntimos e familiares que realmente nos apoiavam. Mas quando demos a notícia, a reação foi explosiva. A mãe dela gritou com Lara, dizendo que ela era ingrata e que estava destruindo o futuro do irmão. O pai ameaçou cortá-la da família. O Daniel, por sua vez, foi além. Disse que, se fizéssemos um casamento separado, iria contestar o testamento na justiça, alegando que o noivado dele foi antes reconhecido pela família, e ainda insinuou que iria mostrar quem eu realmente era para todo mundo. A pressão era insuportável. Mas, curiosamente, foi aí que descobrimos o trunfo que mudaria tudo. Uma tia-avó de Lara, cansada de ver as manipulações, resolveu falar. Ela revelou que, na verdade, os pais dela estavam escondendo uma parte crucial do testamento. A cláusula dizia que a herança só iria para o primeiro casamento, desde que fosse realizado, sem interferência ou compartilhamento com outros familiares. Em outras palavras, o testamento já previa que poderiam tentar manipular, e deixou bem claro que só um casamento independente valeria. Isso significava que, se continuássemos firmes, a herança seria de Lara, não de Daniel. Quando mostrei isso para ela, foi como se um peso saísse das costas. Ela percebeu que não era apenas sobre dinheiro, mas sobre finalmente ser reconhecida. No entanto, ainda havia um problema. Daniel e os pais não sabiam dessa cláusula, e se descobrissem, fariam de tudo para impedir que nosso casamento acontecesse. Mantivemos tudo em segredo. Marcamos a cerimônia simples em outra cidade, sem contar para os pais de Lara. Convidamos apenas amigos, próximos e alguns parentes que realmente a apoiavam. Foi uma decisão arriscada, mas sabíamos que, se tentássemos envolver os pais, eles iriam sabotar tudo. No dia do casamento, confesso que fiquei com medo de que eles aparecessem de surpresa. Mas a cerimônia foi perfeita. Pequena, íntima, mas cheia de significado. Quando trocamos os votos, vi nos olhos de Lara a libertação de anos de submissão. Por alguns dias parecia que tínhamos vencido. Mas aí começou a verdadeira guerra. Quando os pais dela descobriram, ficaram furiosos. Foram diretamente ao advogado da família e tentaram contestar a validade do casamento, alegando que Lara havia agido de má fé. E foi nesse processo que algo ainda mais sombrio veio à tona. Os pais dela haviam tentado alterar o testamento original sem que ninguém soubesse. Usaram contatos e subornos para criar uma versão atualizada, favorecendo Daniel. Só que o documento era inválido, porque o cartório já tinha arquivado a versão legítima dos avós. Mesmo assim, eles não desistiram. Começaram a espalhar para toda a família que eu era um aproveitador, que sequestrei Lara e forcei ela a se casar às escondidas. Alguns parentes acreditaram, outros não. O clima ficou dividido. Daniel, por sua vez, tentou dar um golpe ainda mais baixo. Apareceu na porta da nossa casa herdada, exigindo a chave e dizendo que a propriedade ainda era dele por direito moral. Chegou a ameaçar quebrar a porta se não deixássemos ele entrar. Foi nesse momento que percebi que a luta ainda estava só começando. Decidimos acionar advogados e registrar todas as ameaças. Mas Daniel parecia não ter limites. Dias depois, descobrimos que ele tinha entrado na casa quando não estávamos, usando uma cópia antiga da chave que provavelmente conseguiu com os pais. Quando chegamos, havia roupas dele jogadas em um quarto e até garrafas de bebida. Ele estava tentando invadir e ocupar a casa como se fosse dele. Chamamos a polícia, claro, mas ele conseguiu sair antes de ser pego em flagrante. Ainda assim, abrimos um boletim de ocorrência. O advogado disse que isso nos ajudaria caso ele tentasse alguma ação judicial. Enquanto isso, Lara estava emocionalmente destruída. Ela ainda amava a ideia de ter uma família, mas estava vendo cada vez mais que eles nunca a trataram como filha de verdade. O choque maior veio quando a mãe dela ligou e disse sem rodeios: "Se você insistir nisso, para nós você está morta. Daniel é nosso único filho agora." Ver a dor nos olhos de Lara naquele dia foi uma das piores coisas que já vivi. Mas eu também sabia que não podíamos recuar, porque além da casa, havia outros bens atrelados ao testamento, que só seriam transferidos definitivamente após um período de contestação legal. E eu tinha certeza que eles fariam de tudo para atrasar ou anular o processo. Foi então que uma reviravolta inesperada aconteceu. Recebemos um contato da própria ex-noiva de Daniel, a Patrícia. Ela nos procurou dizendo que tinha terminado tudo porque ele a traía, mas que ainda tinha guardado várias mensagens e provas de que Daniel e os pais estavam tramando manipular a herança. Segundo ela, Daniel havia se gabado de que conseguiria quebrar Lara psicologicamente até ela desistir do casamento.
e que, se não desse certo, inventariam histórias para destruir minha reputação. Essas provas poderiam ser a chave para colocar um ponto final na guerra. Entregamos tudo ao advogado. Prints, áudios e até documentos que Patrícia conseguiu copiar. Foi um choque ver o nível de manipulação. Havia até planos de inventar que Lara estava mentalmente instável, para declará-la incapaz de administrar a herança. Com esse novo material, entramos com um pedido de medida protetiva contra Daniel, para impedir que ele se aproximasse da casa ou de nós. O juiz acatou. Isso foi um pequeno alívio, mas também acendeu ainda mais a fúria da família. Poucos dias depois, recebemos a notícia de que Daniel havia sido demitido do trabalho após descobrirem que ele estava desviando recursos da empresa. A queda dele parecia inevitável. Os pais, no entanto, culparam Lara por tudo, dizendo que ela tinha lançado uma maldição sobre o irmão. A última cartada deles foi tentar nos deserdar moralmente, espalhando para todo mundo que Lara tinha traído a família e escolhido um forasteiro interesseiro. Mas dessa vez, muitos parentes se voltaram contra eles, porque as provas mostravam quem realmente eram os manipuladores da história. Hoje, a batalha legal ainda não terminou completamente, mas a maior parte da herança já está garantida para Lara. Estamos reformando a casa e ela finalmente começou a fazer terapia para lidar com os traumas familiares. Quanto a Daniel, ele desapareceu depois da demissão. Alguns dizem que se mudou de cidade, outros que está vivendo de favor com amigos. E eu me pergunto todos os dias, será que sou o babaca por ter sido o estopim que finalmente separou Lara da própria família? Ou apenas ajudei ela a ver a verdade que sempre esteve na frente dos olhos? Se inscreva, curta o vídeo e diga qual sua opinião.